Shalom Leculam. Que tipo de homem de Deus é você? Se nós lemos toda a história do nosso povo, tanto nos tempos do Tanar, desde o tempo da Torá até os dias de hoje, nós temos inimigos, e por se destacar no mundo, viramos alvos. Não tem como um israelita não se destacar no mundo. Somos diferentes por natureza. Então, desde os tempos antigos até os tempos atuais, enfrentamos inimigos. Começa com o nosso Deus, não prometendo que não teríamos inimigos, não teríamos que enfrentar adversários, mas o nosso Deus, em Devarim, no quinto livro da Torá, a gente vê que nosso Deus diz assim que os nossos inimigos virão contra nós por um caminho, mas feridos fugirão de nós por 7 caminhos. Então, o que a gente vê, no meio, ou seja, na história do nosso povo, uma história de muita perseguição e em situações em que foram revelados muitos guerreiros, não só os macabeus. Passamos agora por Hanukkah e vemos aí que, como os guerreiros macabeus se levantaram, os macabim, e conseguiram derrotar e libertar a Judéia naquele tempo dos nossos inimigos. De Antíoco Epifânio, de seu exército, devolver a liberdade religiosa que nossos antepassados haviam perdido, porque foi proibido por Antíoco Epifânio a prática da nossa religião, da nossa crença. E até o presente momento, até o dia de hoje, isso não mudou. Se a gente lê a Torá, se a gente lê o Tanar, se a gente lê as histórias que não estão, às vezes, não estão nem na Torá nem no Tanar, como histórias recentes, a gente vê muitos inimigos que os nossos antepassados tiveram que enfrentar, muitas dificuldades, e nós vemos também muitas revelações de guerreiros que se levantaram e derrotaram os inimigos, derrotaram os adversários. Então, que homem de Deus é você? Que tipo de israelita é você? Se mesmo lendo a história do nosso povo e vendo quantas perseguições e quantas vezes fomos alvos e seremos, nós vemos aí que esse ataque que houve na Austrália não foi contra judeus israelenses. Então essa de que o sionismo, tudo é sionista, não, é tudo conversa fiada. Nenhum judeu está seguro em nenhuma parte do mundo. Nós, da diáspora, somos cidadãos do país onde vivemos. E os judeus atacados na Austrália não eram judeus israelenses, não eram cidadãos israelenses. Eram cidadãos australianos com os mesmos direitos de quem fez ali aquele ato tenebroso contra a comunidade australiana, a comunidade judaica australiana. Então não é diferente do atentado que houve na Argentina, e vamos viver achando que a qualquer momento não haverá nenhum ataque, nenhum atentado contra uma comunidade judaica aqui do Brasil. Eu tenho certeza que você, que é um bom israelita, não vai viver acreditando nisso. Então, existia Israel no tempo da Inquisição? Não. Então, qual era o motivo? O problema era nós, os israelitas, comumente chamados judeus. Existia Israel no tempo da Alemanha nazista? Não.
O problema era nós, os israelitas, judeus, alemães. Existia Israel no tempo que a Espanha se levantou e perseguiu cidadãos espanhóis simplesmente porque eram judeus. Não, existia Israel no tempo que Portugal se levantou e perseguiu cidadãos portugueses simplesmente porque eram judeus. Não existia. Não existia Israel. Os ataques feitos na comunidade judaica americana têm sentido? Não. Ataques feitos em comunidades judaicas e o ódio contra judeus franceses tem sentido? Não. Porque não estão se levantando contra os sionistas, como dizem eles. Estão se levantando contra judeus. Basta você ser um judeu, se identificar como judeu. E basta isso para você se tornar alvo. Então cabe a nós viver preparados e se preparando. Como diz um certo ditado, o rei nunca almeja a guerra, mas está sempre preparado para ela. Então nunca sabemos quando iremos precisar nos defender do ódio contra nós. Nós vemos o próprio Moshe, tantos e tantos que havia ali, tantos israelitas que havia naquele tempo, e Deus escolhe Moshe. Mas por que Deus escolheu Moshe? Um homem que estava vendo um egípcio ferir um israelita e ele se doeu pelo seu irmão, foi lá e acabou batendo o egípcio para livrar o israelita. E ele foragiu, e esse foragido estava em um local sozinho, estava ali apacentando as ovelhas de um homem chamado Jetro, e que acabou se tornando seu sogro, né, porque ele se casou com a filha de Jetro, e estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente uma árvore começa a pegar fogo, e ele vai se aproximar, porque ficou admirado com o acontecimento, e uma voz soa lá de dentro, dizendo que ele tirasse a sandália dos pés, porque o local onde ele estava era Terra Santa. Foi exatamente ali que Deus se manifesta para Moshe e chama um homem que estava foragido por ter abatido um egípcio para defender um israelita. Por que Deus chamou Moshe se tinha tantos outros ali que não tinham coragem para fazer mal a nenhuma mosca? Será que devemos ser ovelhas ou ser o lobo, conforme está escrito nas bênçãos que Deus concede a Beniamim, que diz: serás um lobo que despedaça, e as bênçãos que Deus deu para Judá, falando: tu és um leão novo, um leão forte. Isso também não quer dizer que o leão velho deixa de ser leão, porque um leão velho continua sendo um leão, independentemente. Então, o que nós vemos nos tempos antigos, nós vemos grandes homens de Deus que foram chamados, quando Shemuel, o Kohen Gadol daquela época, ele deu ordem para Saul eliminar os inimigos, e ele deixou vivo ali o rei dos Amalequitas. Quando Shemuel viu aquilo, ele tomou atitude, e ele mesmo teve que eliminar os reis e reprovar Shaul, a atitude de Shaul, porque aqueles reis eram uma ameaça existente e tinham que ser eliminados de qualquer maneira. E foi ali que o Kohen Gadol tomou a espada e eliminou os reis amalequitas. Será que nos faltaria a história de Caleb, o que a gente vê aqui a partir do versículo 12 do capítulo 14
de Yehoshua, né, do livro do Sefer Yehoshua. Não estou falando de Yehoshua, o homem, estou falando do livro de Yehoshua. Capítulo 12, versículo 12 do capítulo 14 de Yehoshua diz assim: e agora dá-me este monte que Yahvé falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os gigantes estavam ali, bem como grandes e fortes cidades. Porventura o Criador será comigo, e eu os expulsarei, como ele mesmo disse. E Yehoshua o abençoou e deu Hebron em herança a quem? A Caleb ben Jefuné. Diz mais o versículo 14: portanto Hebron foi de Caleb ben Jefuné, o quenizeu, em herança até hoje, porquanto perseverou em seguir o Criador, o Deus de Israel. E o nome de Hebron era antes Kiriat Arba, porque Arba era um grande homem entre os gigantes, e a terra descansou da guerra. Quer dizer, para tu ter paz, tu tem que fazer guerra. Enquanto tu não elimina o inimigo vai ficar ali te atacando. De vez em quando tu vai estar sofrendo um ataque, como Israel está sofrendo hoje. Então, enquanto o inimigo ele não é abatido, ele continua sendo um problema, uma ameaça existente, que vai estar ali fazendo seus ataques vez em quando. E nós vemos aqui que depois de guerras, no meio das quais estava Caleb, um dos homens de Yehoshua, fiel, soldado fiel desse general Yehoshua. Então vemos aí que a terra descansou da guerra. Por que descansou da guerra? Porque não tinha mais inimigos. Os inimigos foram eliminados, foram batidos, e eles puderam então ter paz, porque não existe paz senão depois da guerra. Só mesmo depois de uma guerra, uma grande guerra, que pode existir paz. Mas enquanto isso, não haverá paz enquanto o inimigo existir. Então, o que Caleb fez aqui, como mostra no livro de Yehoshua, a gente vê que anteriormente ele foi enviado, quando estava ainda no deserto, ele foi enviado por tanto ele como mais 11, foram 11 pessoas, 11 homens, representantes de cada tribo, enviado como espiões dali para Canaã. E no meio, quando os 12 voltam de Canaã, todos eles diziam: ora, os homens são gigantes. Nós vemos aqui que Caleb enfrentou gigantes. Está escrito aqui que ele derrotou gigantes. Hebron estava nas mãos de gigantes, e as cidades eram grandes e fortificadas, e o número de pessoas era também enorme. Então você vê que nosso Deus nunca olhou para número. Nosso povo sempre venceu as guerras e as batalhas, independente do número. Então mesmo com uma desvantagem numérica, os nossos antepassados venceram guerras. E também nós podemos falar dos tempos atuais. Mesmo em desvantagem numérica, continua nosso povo Israel a vencer grandes guerras, né? Grandes guerras. Então o que nós vemos aqui, no versículo, a partir do versículo 25 do capítulo 13 de Bamidbar, a gente vê o seguinte, diz assim: e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e voltaram a Moshe, a Haron e toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Parã, a Kadesh, e deram a conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe a Moshe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e dela também emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém o povo que habita na terra é forte, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e vimos ali também nascidos dos gigantes. Amaleque habita na terra do sul, o Riteu, o Jebuseu, o Emorreu habitam na região montanhosa, e o Cananeu habita perto do mar e sobre a orla do Iarden. E Caleb fez o povo calar.
Caleb fez o povo calar diante de Moshe e disse o seguinte: subamos e herdamo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Perdão, estou um pouco resfriado, mas eu acredito que é possível continuar. Então, Caleb fez o povo se calar. Olha, calem-se um pouco, deixa eu falar. Subamos e herdamo-lo, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não se intimidou, não ficou com medo do tipo dos homens que estavam lá, do porte dos homens, do número deles, mas disse: vamos lá, nós iremos prevalecer. Fez como David, né? Bem antes, é claro. Davi foi contra o gigante em nome de quem? Em nome de Deus, acreditando em Deus. E mesmo os inimigos tendo um porte maior, porque eram gigantes, e sendo mais numerosos, Caleb não se intimidou e incentivou o povo a ir. Mas, mesmo assim, nós vemos aqui os outros espiões dizendo o seguinte: mas os homens que subiram com ele disseram: não poderemos contra aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. Está vendo aí? Mesmo assim, Moshe faleceu e Yehoshua liderou o nosso povo Israel naquele tempo, e mesmo assim entraram em Canaã, e Caleb não se intimidou, e foi ele que foi exatamente contra Hebron, a cidade dos gigantes, que antes chamava Kiriat Arba, que Arba era um gigante renomado ali, um gigante temido entre os gigantes, mas Caleb mostrou que não era apenas brá. Ele, quando chegou em Canaã, foi ele mesmo que disse: eu quero Hebron. Mas Hebron é uma cidade dos gigantes. E Kiriat Arba, a cidade de Arba, tem ali guerreiros gigantes. Ele disse: mas exatamente são eles que eu quero enfrentar. E foi, venceu e tomou Kiriat Arba e mudou o nome, porque antes era Kiriat Arba. Ele tomou Kiriat Arba e passou a chamá-lo de Hebron. Então até hoje em Israel existe a cidade de Hebron, né? Foi exatamente ela que era chamada de Kiriat Arba, foi tomada por Caleb, dos gigantes, e até hoje essa cidade está no território de Israel. Então, nós não iremos deixar de fora Yehoshua, o guerreiro Yehoshua. Então, que homem de Deus é você? Você se compara a que tipo de homem de Deus? Acredito que nós temos que nos comparar ao homem de Deus como Yehoshua, que diz aqui no próprio livro de Yehoshua, versículo 26, a partir do versículo 26 do capítulo 10 do livro de Yehoshua, diz assim: depois disso, Yehoshua os feriu e os matou e os enforcou em 5 árvores, e ficaram enforcados nas árvores até a tarde. E ao tempo do pôr do sol, Yehoshua deu ordem, e os tiraram das árvores, e os lançaram na caverna onde haviam se escondido, e puseram pedras grandes à boca da caverna, que lá estão até hoje. Naquele mesmo dia, Yehoshua tomou Maqueda e o feriu ao fio da espada, e destruiu o seu rei, eles e todas as pessoas que haviam nela, não deixando resto algum, e fez ao rei de Maqueda como fizeram ao rei de Jericó. Então, vemos aqui que Yehoshua eliminava seus inimigos, os pendurava. Então, era um homem valente. Então, que tipo de homem é você? Seja você israelense ou um judeu da diáspora, um judeu não israelense, assim chamado nós, judeu da diáspora, cidadão de qualquer país do mundo, com os mesmos direitos de outros cidadãos, de exercer a nossa religião, de exercer a nossa crença, e iremos baixar a guarda e achar que nunca seremos alvos dos nossos inimigos? É claro que não.
Então temos que manter a cabeça erguida, mas também manter a guarda erguida. Não temos que baixar a guarda, porque nós somos, querendo ou não, um povo odiado. E porque somos odiados? Somos um povo diferente. Nos destacamos. Seguimos o padrão da sociedade comum? Não. Seguimos o nosso próprio caminho. E isso incomoda a muitos. Isso incomoda a muitos. Por que ignorar também David Meller, que antes mesmo de ser um rei, vemos ele enfrentar um gigante filisteu e vencer esse gigante. Então, diz aqui, em outra parte, versículos 6 e 7, do capítulo 18 de Shemuel, não fala apenas da vitória contra o gigante Goliate. Fala também o seguinte, versículo 6 do capítulo 18 de Shemuel, diz assim: e quando eles voltaram, depois de David ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Shaul, cantando e dançando, com adufes, alegria e símbolos. E as mulheres dançando respondiam umas às outras e diziam: Shaul feriu milhares, porém Davi feriu dezenas de milhares. Então, estamos falando de guerreiros, de homem de Deus. Então, que tipo de homem de Deus é você? Você é um homem de Deus como Caleb, no estilo Caleb? Você é um homem de Deus no estilo Shimshon? Você é um homem de Deus no estilo Yehoshua? Você é um homem de Deus no estilo Davi? Você é um homem de Deus no estilo Jefité? Você é um homem de Deus estilo Shemuel? Você é um homem de Deus no estilo Moshe? Ou que tipo de homem é você? Onde é que você encontra no nosso livro sagrado que o nosso inimigo é o nosso próximo? Nosso inimigo não é nosso próximo. Nosso inimigo, nosso próximo é todo aquele que não é nosso inimigo, independente da religião dele, independente da etnia dele, pode ser um árabe, pode ser quem for. Se não é nosso inimigo, é nosso próximo. Não temos nada contra os árabes. O nosso problema contra os extremistas, contra os antisionistas, contra aqueles que querem o nosso mal, querem ver o nosso fim. Então esses não são nossos próximos. E nós não recebemos a bênção de ovelhas, nós recebemos a bênção de lobo e de leões. Então, eu ouvi um psicólogo falando sobre o comportamento do ser humano, e ele disse que o comportamento dos seres humanos, se observar, se for bem observado, é semelhante ao comportamento dos animais. Vamos pegar o leão, porque nosso Deus abençoou a tribo de Judá, abençoou eles como leão novo. Não abençoou como ovelha, abençoou como lobo, ou seja, abençoou como leão. Então o que acontece quando o leão chega na savana? Ele chega calado, ele não chega latindo, até porque ele não é cachorro. Chega calado, anda lentamente e permanece em silêncio. Mas mesmo calado, o leão intimida. E como nós vemos os macacos? Eles ficam fazendo macacada. E nós vemos que o macaco, ele ignora o perigo. E às vezes o macaco quer mexer com o leão. E fazendo macacada o tempo inteiro, dando aquelas risadas de macaco, querendo cutucar o leão, mesmo o leão sendo a morte para eles. Mesmo assim, os macacos, eles perdem a noção do perigo e mexem com o leão, mesmo o leão estando na dele, estando ali com a barriga cheia, ficando ali na savana simplesmente para descansar um pouco. Fica ali observando os outros animais, uns fazendo macacada como o leão, e as hienas ficam ali incomodadas com a presença do leão. Você vê que tem pessoas que são assim, ficam incomodadas com a tua presença, mesmo você calado, vivendo sua vida no seu canto. O sujeito fica fazendo macacada e cutucando quem está quieto. Você já viu pessoas mexendo com quem está quieto? Então, mesmo assim, o comportamento dessas pessoas é semelhante ao comportamento
do macaco, né? Então nós vemos também aqueles que se intitulam predadores, mas estão em um nível mais inferior ao leão. O leão está na dele, calado, silencioso, tranquilo. Mas as hienas estão ali incomodadas, inquietas, andando para lá e para cá, e se aproxima do leão, volta para trás, começa a dar aquelas gargalhadas de hiena, começa a rir, como as hienas ficam rindo, né? E se aproximam do leão novamente, e às vezes querem atacar o leão, porque estão em maior número. E animais fracos, é claro, só anda em grande número e confia no poder numérico e na vantagem numérica. Por quê? Porque não seria páreo, né, para o leão. Então confia na quantidade do grupo deles para atacar um leão, porque sozinha a hiena não seria nada diante do leão. Então sozinha a hiena corre e bate em retirada. Mesmo ficando ali incomodada à distância, não ouça tocar no leão. Mas quando elas estão em grandes grupos, mexe com o leão, porque mesmo o leão tendo sua família, dizem os biólogos, que eu discordo totalmente dos biólogos, dizem que os lobos são sociais. Os lobos não são sociais. Os lobos são familiares. Quem são sociais são os gnus e os búfalos. Os biólogos também cometem um erro em dizer que os leões são sociais. Os leões não são sociais. Os leões são familiares. Ele tem a família deles, tem a matilha dele, tem um grupo deles. Quem é social são os gnus, vivem em sociedade, vivem em bandos gigantescos, né? Eles são sociais, os gnus. E os animais fracos andam de manada, sempre manada. Então, animais como leão e lobos, eles têm sua matilha, eles têm sua família, mas eles não são sociais. Muitas das vezes saem dali de perto da sua família e caminham um pouco sozinhos, porque eles gostam também de ficar sozinhos aos poucos, os leões e também o lobo. Então, nós vemos que o comportamento de alguns seres humanos é bem parecido com o comportamento das hienas quando vê o leão. Calmo, tranquilo, sem fazer barulho, mas incomoda as hienas, incomoda os macacos, incomoda os porcos espinhos, os javalis, incomoda a estes. Imagina os demais animais que correm para lá e para cá, uns fogem, mas correm um pouco, para e olha para o leão, mesmo o leão não fazendo nada, estando ali de barriga cheia, deitado na savana, ficam incomodados com a presença do leão. A presença de um leão incomoda. E nós vemos esse comportamento também de alguns seres humanos que têm esse comportamento. São calados, são tranquilos, vivem na deles, não mexem com ninguém, não fazem mal a ninguém, mas a presença desses homens incomoda como a presença do leão, mas só incomoda para homens que têm perfil de macaco ou de hienas, ou de javalis, ou de outros animais, porque a presença do leão não incomoda quem não vê o leão como uma ameaça existente. Então, nosso Deus deu essa bênção para nosso povo. Será que viveremos ainda baixando a guarda e achando que nada vai acontecer? Não é porque que nada aconteceu que não vai acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. A paz existente pode ser interrompida a qualquer momento. Então, cabe ao bom israelita, sim, treinar o seu Krav Maga, frequentar uma escola de tiro, se habilitar em armamento de tiro, frequentar um estande de tiro e estar preparado, não buscar a guerra, mas estar preparado para ela, caso precise, vai estar ali no ponto de revidar quando for necessário. Claro que nós israelitas vivemos
a nossa vida, vivemos para nós. Existem muitos simpatizantes também que não são israelitas, que até frequentam a nossa sinagoga, que até admiram o nosso povo e até imita alguns dos nossos costumes, mas tem aqueles que nos odeiam. E nós não vemos na Torá, em parte alguma, que nosso povo andou se dobrando diante de alguém, seja lá qual for o inimigo. Passamos Hanukkah, já vemos a história dos Macabeus, nós estamos indo agora para Purim. Nós iremos ver a história, ler a história de nossos antepassados. Os Macabeus tiveram que lutar contra Antíoco Epifânio em busca da liberdade religiosa, porque nossa crença foi proibida. Nosso templo, o Beit Hamikdash, foi profanado por Antíoco Epifânio, e nossas práticas foram proibidas por ele. Então os Macabeus foram lá, venceram os sírios e libertaram a nação que estava subjugada, e passaram e voltaram e viveram livremente a nossa religião até o dia de hoje. Dia de hoje, é claro, sabemos que teve a grande diáspora a partir do ano 70, depois da Era Comum, porque depois dos sírios vieram os egípcios, depois os romanos. Mas Israel está aí novamente, e o nosso povo israelita vive. Am Israel Chai. Então nós estamos chegando perto agora esperando o mês de Adar, para a gente comemorar aí a festa de Purim. A festa de Purim é outra festa em que nós vemos ali Hadassah, que conseguiu se infiltrar na hierarquia real, se tornando rainha, e ali, consequentemente, Mordecai, o seu tio, se tornou um protegido. Ela era rainha, disse: não, com esse ninguém mexe, não, esse é meu, não toca nesse porque esse aí é meu, entendeu? Então Mordecai depois se torna ministro também. Não só Esther se torna rainha, mas Mordecai, que era um homem simples na época, porque eram judeus persas, eles estavam na Pérsia, nasceram, cresceram e falavam persa, língua persa. Então eles, mas antes de Mordecai se tornar ministro na Pérsia, hoje se chama Irã, ele teve que enfrentar momentos difíceis, quando o Ramã, um cara que gostava dele, que queria humilhar, fez uma forca para Mordecai, e quem foi enforcado foi o próprio Ramã. Mas não é sobre isso que iremos falar. Nós iremos falar no dia 13 de Adar, marcado, o dia 13, a data foi marcada para que os inimigos massacrassem nosso povo israelita, matassem, não deixassem um sequer, no dia 13 de Adar. E tudo foi preparado. Deus reverteu a situação por meio de Mordecai e da rainha Esther. E no dia 13 de Adar, que é o nosso último mês do nosso ano sagrado, quando os inimigos achavam que iam massacrar nosso povo, aconteceu o contrário. Nosso povo estava preparado, estavam armados e já esperando pelo inimigo. Quando o inimigo deu a cara, não sobrou um. Foram massacrados, foram vencidos, foram abatidos, foram eliminados, e a coisa se reverteu. O dia 13 de Adar, porque se estendeu até o dia, essa guerra se estendeu até o dia 15 de Adar. Então, quando o dia 13 de Adar era para ser um dia de luto para nós israelitas, aconteceu o contrário, foi um dia de vitória. E a vitória foi concluída no dia 15 de Adar. Então, em vez de um dia de luto, dia 15 de Adar, 14, 15, 13, 14, 15, é um dia de alegria para nós. É um dia que, em vez do inimigo ter nos destruído, nós é que destruímos os nossos inimigos. Em vez dos inimigos terem nos varrido
varrido nossa história do mapa, e nosso povo israelita ser hoje um povo extinto, como os filisteus, os midianitas e outros, aconteceu o contrário. Nós vencemos os nossos inimigos. Nós viramos o jogo e demos de goleada. Em vez de nossos inimigos nos eliminar, os nossos antepassados eliminaram nossos inimigos. Então, nos tempos passados, nos tempos de hoje, vemos a guerra da independência. Israel atacado pelo norte, pelo leste, pelo sul, pelo oeste, venceu seus inimigos. No Estado recém-criado em 1948, a partir de 14 de maio de 1948, quando os inimigos atacaram por todos os lados, e nosso povo recém-chegado de muitos países, porque ali era uma torre de Babel, israelitas, comumente chamados judeus, que tinham saído da Espanha, Portugal, Rússia, muitos países árabes mesmo, e chegado ali recentemente em Israel. Muitos não entendendo, o outro falando, porque um falava russo, o hebraico ainda não existia, outro falava alemão, outro falava português, outro falava espanhol. Como entender um outro, mesmo assim venceram a guerra? Então, se você diz que isso não é milagre, o que é milagre então? Então, tiveram que ficar rezando, pedindo a Deus um livramento? Não. Tiveram que colocar a mão em armas e lutar em nome de Deus, porque é a Deus que servimos. Na guerra de 1967, da mesma forma, atacados pelo norte, sul, leste, oeste, novamente nosso povo venceu. Nosso povo venceu. Então bendito seja Deus. E venceu inimigos maiores, mais fortes e mais numerosos. Se isso não é milagre, o que é milagre então? Não tendo armamento sofisticado, o armamento sofisticado que tem hoje. Os inimigos acharam que foi sorte e atacaram pela terceira vez. Eu falo pela terceira vez, fortemente, por todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Nosso povo venceu na guerra de 1973, novamente, mesmo estando em desvantagem numérica, em desvantagem bélica, e mesmo tendo que lutar contra vários ao mesmo tempo. Então, desde o tempo de Guidom, que teve que com 300 homens enfrentar os midianitas, com milhares, até o dia de hoje, o nosso povo israelita vive e teve que enfrentar inimigos maiores, mais numerosos, mais fortes e com poder bélico bem maior. Então, que Deus nos abençoe e nos livre, não só a Israel, mas como também a todos nós, judeus da diáspora. Embora Israel está caminhando para o secularismo, isso não é bom para Israel, perder a espiritualidade, justamente num momento como esse, onde a quantidade de inimigos cresce a cada dia. Então, espero que Israel se reavive espiritualmente, se eleve espiritualmente, antes que seja tarde demais, porque achar que aquilo ali realmente foi o poder do braço, que todas essas vitórias foi o poder bélico, seria uma insensatez para o nosso povo. Então a nossa força está na nossa comunhão com Deus. Quando o Espírito de Deus se apoderava de Shimshon, vinha sobre Shimshon, não importava a quantidade numérica, mesmo Shimshon sendo apenas um, e os inimigos sendo 1000, eles venciam até com a queixada de jumento. Eles venceu. Então, não importa a quantidade do inimigo, se temos Deus, nós temos a maior força que precisamos. Então não importa se o mundo é contra nós, o que importa é se Deus é contra nós. Não importa se um estado ou uma cidade é contra nós, importa que Deus esteja conosco. Se Deus é conosco, então estaremos de pé e estaremos ilesos. Os inimigos se levantarem serão vencidos, porque nós somos um povo guerreiro. Nós temos que alimentar e nunca esquecer disso. Nós atualmente, nós israelitas, tanto do passado como do presente, somos um povo de guerra, somos um povo guerreiro. Então você, israelita, frequente, se está frequentando sua escola de Krav Maga, continue. Se não frequenta, frequente. Se você não frequenta
uma escola de tiro, faça habilitação, se habilite armamento de tiro, frequente essa escola de tiro, tire seu CAC se for preciso, se prepare, não procure guerra, não almeje guerra, não deseje guerra, que causa tristeza no final. Porque mesmo sendo vendo a supremacia do nosso Deus, que sempre esmaga os nossos inimigos embaixo dos nossos pés, mesmo assim, sabemos que pouco ou muito nós temos perdas, nós temos baixas também. Então não almejamos guerra e não queremos guerra, mas que estejamos preparados para ela, que treinemos noite e dia, sem se exibir, sem que o inimigo saiba, que o inimigo subestime, que o inimigo te subestime, e que o inimigo seja surpreendido, que o inimigo tenha uma surpresa no dia que te atacar e ver que realmente você não é uma ovelhinha que eles pensavam, que você é o lobo que despedaça, que você é o leão, o leão de Jehudá, que você não é presa de ninguém, você vive sua vida, você evita o combate, como a regra do Krav Maga ensina, evite o combate, tente evitar o combate, mas se o combate tiver que existir, então, não tendo como fugir, não tendo como evitar, então realmente aí você vai ter que realmente desencruzar os braços, e nunca, nenhum de nós devemos baixar a guarda jamais. Baruch, Yevet Isuri, Hamelamed, Yadai Leklav, Esbeotai, Lamir Hamah. Shalom, Lehitraot.